Olá, amigos. Estamos aqui com o professor Valério Mazzuoli. Ele fala diretamente da biblioteca dele lá em Cuiabá. Olha que bacana. Ele lá, nós aqui em São Paulo, e vamos então falar sobre uma grande novidade que está no livro novo dele. Ele acaba de lançar um livro, Direito dos Tratados, pela RT, o livro fantástico, maravilhoso. E aí, Valério, tem uma distinção importante, Valério, para se fazer, muito moderna, atual, no direito internacional, que é a seguinte: qual é a diferença entre jus cogens e obrigações erga omnes? Você poderia dar a diferença, inclusive exemplificar? Valério, vamos lá. Luiz Flávio, tudo bem? É um prazer novamente falar contigo, participar desse portal maravilhoso que é o Atualidades do Direito. E para tratar de um tema especialmente caro, tanto para mim quanto para você e para os nossos alunos, e que tem sido objeto agora de novos estudos pela nossa parte, que é exatamente essa diferença entre as obrigações erga omnes ou obrigações erga omnes de proteção e as normas internacionais de ius cogens. A Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia, Tribunal de Haia, na década de 70, no caso Barcelona Traction, ela entendeu que há certas obrigações internacionais que os Estados passivamente devem respeitar erga omnes, ou seja, deve respeitar para todos. E citou, por exemplo, a obrigação de não intervenção, tem que respeitar erga omnes, os atos de agressão, o Estado não pode agredir o outro, isso tem que ser erga omnes, tem que valer para todos, o genocídio, a tortura, etc. Agora, mais recentemente, na década de 90, no caso do Timor-Leste, envolvendo Portugal e Austrália, a Corte reafirma a sua doutrina das obrigações erga omnes, dizendo: há obrigações erga omnes de proteção, como, por exemplo, o direito de passagem inocente. Os Estados, em tempo de paz, têm que permitir que um navio mercante estrangeiro passem pelo seu mar territorial, atravessando o alto mar e chegando até a costa. E ele não pode impedir. Essa obrigação é erga omnes. E, então, na década de 90, no caso do Timor-Leste, a Corte reafirmou a existência dessas obrigações erga omnes, porém, assim como fez na década de 70, dando exemplos um pouco maiores e mais importantes para a humanidade do que simplesmente o direito da passagem inocente. Como, por exemplo, reiterou o genocídio, reiterou a tortura e reiterou a autodeterminação dos povos. Me parece, isso também é uma constatação que outros juristas têm feito, que a Corte perdeu a grande oportunidade de avançar no tema e de estabelecer a distinção entre obrigações erga omnes e ius cogens. Por quê? Desde a entrada em vigor da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em 1980, lá com seus artigos 53 e 64, ela coloca essas normas imperativas de direito internacional geral, das quais nenhuma derrogação é possível. Então, quando a Corte diz que são erga omnes o genocídio, a tortura, o racismo e também a autodeterminação dos povos, na verdade, a Comissão de Direito Internacional da ONU, no projeto de artigos do Tratado sobre Responsabilidade Internacional, afirmou que isso é verdadeiro ius cogens, porque inderrogável. Então a Corte ainda é tímida em reconhecer o ius cogens, mas de qualquer forma ela já reconheceu a existência de obrigações erga omnes. Qual seria a diferença então entre o ius cogens e as obrigações erga omnes? As obrigações erga omnes são obrigações passivas, de respeito para com valores universais. Ocorre que isso não tem nada a ver com o princípio da hierarquia. Não é hierárquico, é simplesmente uma obrigação, como deixar um navio mercante atravessar o seu mar territorial em tempo de paz. As obrigações ius cogens são mais, essas são inderrogáveis, infensas a qualquer manifestação contrária de vontade, e só derrogáveis por outra norma de ius cogens da mesma natureza. Daí a distinção clara da Comissão de Direito Internacional da ONU, na sua 56ª sessão. Todo ius cogens é uma obrigação erga omnes, mas nem toda obrigação erga omnes é norma de ius cogens. Não é norma de ius cogens o direito de passagem inocente.
Mas é norma de jus cogens a autodeterminação dos povos, a proibição do racismo, a proibição da tortura, a proibição do genocídio, a imprescritibilidade dos crimes contra os direitos humanos. Então, a Corte Internacional de Justiça deveria ter avançado e não avançou. Hoje já se reconhece, Luiz Flávio, as normas de jus cogens, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à vida, à liberdade das pessoas no plano global. Nenhum Estado pode retirar o direito, por exemplo, de uma pessoa ser livre em relação à sua nacionalidade, de uma pessoa, por exemplo, em tempo de paz, andar pelo território do seu Estado ou em outros estados com os seus bens. Isso são normas. E, por exemplo, agora nós estamos presenciando isso, você viu a morte de Gaddafi, os atos de agressão. Um Estado não pode agredir o outro, um Estado não pode invadir o outro sem que exista um mínimo prejuízo para a sociedade internacional. Isso deveria também ser considerado, na minha opinião, uma norma de jus cogens, a proibição da agressão no plano internacional. Legal, Valério, legal. Uma distinção, então, importantíssima e gravando sempre que, por exemplo, a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade é uma norma de jus cogens e todos os estados são obrigados a observar. Legal, Valério? Sensacional. Vamos que vamos e avante, 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 avante.